Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos compartilhar esse vídeo. Clique em compartilhar. Já quero pedir também, se inscreva no meu canal, me siga no Instagram, nas redes sociais, amém? Compartilha com todo mundo esse vídeo. Em nome de Jesus. Ó, vai mandando aí pro pessoal. Manda para todo mundo que você conhece, que você quiser abençoar. Em nome de Jesus. Vamos compartilhando, amém? Glória a Deus. Estamos no 6º dia. Gente, 6º dia, já. Como o tempo passa rápido, né? Estamos no 6º dia do nosso propósito de jejum e oração. 21 dias, não é? De jejum e oração pelo nosso casamento, pelo meu casamento, pelo seu casamento. E eu tenho certeza que vai ser bênção demais, em nome de Jesus. 6º dia, glória a Deus. Bom dia, vamos entrando, vamos compartilhando, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Bom dia, Rê, bom dia a todos. Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos iniciar com uma oração? Senhor, obrigado, papai, por essa manhã de 6º dia. Obrigado, Senhor, pela minha vida, pelo meu marido, pela minha casa, pela minha família. Senhor, obrigado, Senhor, pelas vidas de cada um que estão me ouvindo, Senhor, neste momento ao vivo, papai. E também obrigado por cada um que vai me ouvir nas gravações, papai, na gravação, papai. Abençoa, Senhor, a cada um que está me ouvindo neste momento, papai. Alcança, Senhor, as famílias, o lar e o casamento. O lar, o casamento, em nome de Jesus. Abençoe os filhos, papai, abençoe o marido, abençoe a esposa. Em nome de Jesus, faz a sua vontade, papai, em nós e através de nós, em nome de Jesus. Senhor, tenha liberdade na palavra de hoje, conduza tudo, Senhor, conforme a tua boa, agradável e perfeita vontade, Paizinho. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós chamamos, papai, cremos e confiamos em ti. Obrigado, Deus. Amém. Amém? Bom dia, sejam muito bem-vindos. Dia 6 do nosso propósito de 21 dias de jejum e oração em favor do nosso casamento. Amém? Dia 6, comunicação saudável. Pastor Ana, comunicação saudável. O que nós vamos ver sobre comunicação saudável? O primeiro versículo que eu quero ler é Provérbios 15, 1. Provérbios 15, do 1 ao 4, tá bom? Eu vou ler. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. Os olhos do Senhor estão sobre toda parte, observando atentamente os maus e os bons. O falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. Se você comprou, né, e imprimiu a sua apostila, se você não comprou ainda a sua apostila, eu vou deixar o link, para quem vai ver no YouTube, eu vou deixar o link na descrição. Para quem tá vendo no Instagram, eu vou deixar o link, você comenta oração e eu te envio no seu direct, ok? Mas olha só, eu sempre faço anotações, tá bom? Na minha apostila, amo. Tem, não é um monte, assim, é que aqui eu imprimi mais de uma apostila junta, por isso que eu encadernei, né? Que eu tenho mais projetos aí futuros para nós, em nome de Jesus. Então já imprimi alguns projetos e deixei tudo junto aqui. Então você pode imprimir e grampear, não precisa encadernar, mas com certeza vai te abençoar imprimir. Eu esqueci de perguntar, vocês estão me ouvindo, né? Ninguém falou que não tá me ouvindo, então estão me ouvindo. Amém? Tá bom o áudio?
Eu vou continuar e vocês vão me falando aí, me dando feedback se o áudio tá bom, ok? Então vão escrevendo, tá bom? Que tem muita coisa que eu falo que não tá na apostila, porque eu ao vivo aqui falar com vocês, o Espírito Santo ele vai trazendo mais coisa e fora que, né, o Senhor vai acrescentando. O áudio tá bom, muito obrigada. O Senhor vai acrescentando, né, mais coisas para as nossas vidas. A apostila, ela é um guia, né, para as nossas orações diárias, mas aqui, né, na live, a gente vai discorrendo, né, sobre o assunto. Amém? E o Senhor, ele vai, né, dando mais insights para nós. O Senhor é maravilhoso. E eu sempre oro antes, né, e peço a direção dele. Eu tô aqui com a apostila e com a minha Bíblia, com vocês. E ontem, antes de dormir, eu vim ler o tema de hoje e o Senhor foi conversando comigo algumas coisas e tem tanta coisa pra gente falar sobre a língua, né? Sobre o poder da língua, sobre comunicação saudável no casamento. Calma, não vai ser uma hora conversando aqui, fiquem em paz. Mas eu acho importante a gente refletir sobre isso, amém? Olha o que está dizendo aqui, Provérbios 15:1. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Quantas vezes, quando nós estamos num debate com o nosso cônjuge, porque, gente, não sei se isso sou eu, mas às vezes a gente discute. Sou eu que discuto aqui? Fala pra mim. Sou eu e o William que às vezes discute aqui em casa? Ou vocês também discutem na casa de vocês? Ou vocês concordam com tudo? Nem sempre a gente concorda com tudo, né? A gente tem períodos de discordância, né? A mulher, na verdade, ela é auxiliadora do marido, foi feita da costela, né? Pra ficar ao lado, né? Ela não é inferior nem superior, ela é auxiliadora, ela está ao lado do marido. E nós somos auxiliadoras a favor do nosso marido ou contra o nosso marido, né? Eu estou falando das mulheres agora. E como, pastora Ana, que nós somos auxiliadoras a favor do nosso marido ou auxiliadoras contra o nosso marido? Nós somos auxiliadoras a favor do nosso marido quando nós temos sabedoria para lidar com as situações. Por um exemplo, nós precisamos estar conectados com o nosso cônjuge a ponto de nós nos entendermos pelo olhar, entendeu? É lógico que isso vem com o tempo também, mas assim, muitas vezes, eu e o William, ele olha pra mim, ele já sabe, e eu olho pra ele, eu já sei, mais ou menos ali, o que tá acontecendo, o que ele tá pensando. Então assim, nosso marido tem que nos compreender a ponto de assim, às vezes a gente tá num lugar assim que ele tá fazendo algo que a gente sabe que a gente tá vendo que não tá sendo legal. E ele olhar pra nós e ver que aquilo não tá sendo legal, que a gente não tá gostando, por exemplo. Que, né, mas não é todo mundo que precisa perceber isso. O nosso marido precisa perceber isso, entendeu? A gente não precisa discutir com o nosso marido em público, discutir em casa. Você e o seu marido. É isso que nós precisamos aprender. Quando nós estamos fora de casa, quando nós estamos com outra pessoa, a gente não fala mal do nosso marido. A gente não briga com o nosso marido publicamente, a gente não discute publicamente. A gente precisa discutir em casa. A gente precisa aprender isso. A discutir em casa, não discutir em público. Então, que nós possamos aprender isso. Então, assim, a resposta calma, ela desvia a fúria. Então, quando você vê, às vezes, seu marido tá alterado, ou você, marido, vê que sua esposa tá alterada, a resposta calma desvia a fúria. Então, seja calmo. Você seja calmaria quando seu cônjuge estiver numa situação onde ele perdeu a calma, ou ele não tá, né, agindo de uma forma legal, seja calmo. Seja sereno, não é? Seja auxiliadora do seu marido e marido, seja sábio com a sua esposa.
nesses momentos, porque a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Quantas vezes, às vezes, né, o seu cônjuge tá nervoso, né, ou às vezes chegou do trabalho, aconteceu uma situação muito chata, muito, né, desafiadora, e ele chega muito, né, bravo, aí acontece alguma coisa, né, ele acaba descontando um pouquinho em você, e em vez de você ser sábia ou sábio, você acaba sendo mais grosso ainda. O que acontece? Quando você não é sábio, né? Em vez de você ter uma resposta calma, você tem uma palavra ríspida, né? Você briga, aí aquilo vai fermentando, vai aumentando, e aí acaba, às vezes, até saindo do controle e acaba virando uma briga desproporcional. Será que vale a pena? Eu já ouvi assim que é melhor ter paz do que ter razão. Não sei se vocês já ouviram isso. Acho que depende, lógico, do contexto, do momento, mas se o seu cônjuge tiver num momento ali que ele tá bravo, estressado, né? Então, é melhor ter paz. Depois que passar, que baixar a poeira, entra no quarto e conversa. Olha, amor, eu não gostei daquela hora, da forma que você falou. Sabe, aquela forma foi muito rude, muito agressiva. Não foi legal. Vamos conversar sobre isso? O que aconteceu? O que aconteceu no seu trabalho que você chegou tão estressado? Ou, nossa, era motivo, assim, as crianças eram motivo para você ficar tão estressado? Ou o que eu fiz que te deixou tão estressado? Me perdoa. Lembre-se, nós precisamos ser humildes. A gente falou. Amém? Parece que deu uma travadinha aqui. Tá tudo certo? Vocês estão me ouvindo? Nós falamos ontem sobre paciência e mansidão. Paciência e mansidão. Então, que nós precisamos ter paciência e mansidão dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, com a nossa família. Vocês estão me ouvindo, gente? Parece que deu uma travadinha, voltou. Acho que tá, né? Amém? Então, nós precisamos ter sabedoria. A palavra ríspida desperta a ira, mas a resposta calma desvia a fúria. Então, que nós possamos ter essa resposta calma. Amém? Aí, olha só. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento. Como é a sua língua, né? Você é sábio, você é sábio. A língua sábia torna atraente o conhecimento. Que nós possamos ser sábios para atrair, tornar atraente o conhecimento. Amém? Porque a boca dos tolos derrama insensatez. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Lembre-se, o Senhor está vendo tudo. Amém? O falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. O falar amável é árvore de vida. Que o nosso falar seja amável, né? Temperado com sal, como diz em outro versículo da Bíblia. Que nós tenhamos sabedoria. E que o nosso falar seja amável. Senhor, nos ajuda a termos um falar amável. Em nome de Jesus. Eu sei que depende muito um pouco do temperamento de cada um, mas todo mundo consegue se controlar. Amém? Eu quero ler com vocês também. 29. Provérbios 15, 29 ao 30. O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. Isso daqui é só para afirmar mais uma vez com vocês. O Senhor ouve a nossa oração. Se você ama Ele, se você se arrepende dos seus pecados, se você pede perdão, se você perdoa e se você ama o Senhor, né? Principalmente ama o Senhor em primeiro lugar, o Senhor ouve a oração dos justos. O Senhor está ouvindo a sua oração, o Senhor está ouvindo a nossa oração. O Senhor está ouvindo a minha oração.
Amém? Nós precisamos ter essa convicção. O Senhor nos ouve. Um olhar animador dá alegria ao coração e as boas notícias revigoram os ossos. Era o 33, desculpa, mas isso é bom também, né? O temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. Provérbios 15:33. O temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. Ou seja, quando nós tememos ao Senhor, nós o obedecemos. O temor do Senhor nada mais é que eu quero obedecer ao Senhor, sabe? Nossa, se tem algo que eu não quero fazer é desobedecer ao Senhor. Vocês sabem sobre a palavra santo, né? Sobre ser santo. Santo é alguém separado. E separado do quê? Separado do comum. Então, o que é o comum, né? O comum é o marido e a esposa brigarem para todo mundo ver. O comum é traição. O comum é ver pornografia. O comum é assistir filme que não presta. O comum é ouvir músicas que não estão profetizando coisas boas para nossa vida. O comum é você ir para uma balada. O comum é você ir para shows mundanos. O comum é fazer essas coisas. Se você é santo, você é separado do comum. Você não faz as coisas que são normais. Tá tudo certo, é tudo normal. Não tem, sabe, não tem nada a ver. Não tem nada a ver fazer isso, todo mundo faz. Nós que somos santos, que escolhemos obedecer ao Senhor, que escolhemos temer ao Senhor, que buscamos sabedoria, se nós buscamos santidade, nós somos separados. Nós não fazemos as coisas que são comuns para o mundo. Porque lembre-se, como diz na Bíblia, o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Se o mundo jaz no maligno, os que são santos, né? Eles são diferentes do comum. Então, se nós estamos aqui buscando santidade, estamos aqui orando pelo nosso casamento porque nós queremos ser melhores, nós queremos obedecer a Deus, nós queremos ser melhores para o Senhor e melhores para o nosso cônjuge, para a nossa família, para o nosso próximo. Nós somos diferentes do comum. Vê se tem muita gente nessa live. Não tem muita gente nessa live. Talvez não sejam muitas e muitas pessoas que comprem, né, essa apostila com a gravação do curso, porque lembre-se, né, você está comprando com a gravação de cada um desses dias dessa live. E nós somos diferentes do comum, porque nós estamos aqui, separando o nosso dia, separando um tempo do nosso dia, jejuando, orando, que é diferente do comum. Porque o comum é o quê? Você comer. O comum é o dia passar e você não orar, né? Você deixar o seu dia te consumir, né? A sua rotina te consumir. Porque assim, se nós não priorizarmos o momento de jejum e de oração, é um momento de oração no caso, né? Porque o jejum é você se privar ou de um tempo ou de um momento de alimentação, ou de um tipo de comida, né? Então, assim, se você não separar um tempo de oração, você é consumido pela sua rotina. Você precisa priorizar o seu tempo de oração. Se você não prioriza o seu tempo de oração, não vai acontecer. Então, não é comum ao mundo ter um tempo de oração, mas aos que estão buscando santidade. Nós somos diferentes do comum. Amém? Nós somos separados do comum. Faz sentido essa reflexão para vocês? Santo quer dizer separado, tá, gente? Santo quer dizer separado. Então, o temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. Então, quando nós
não brigamos com o nosso marido, mesmo que a gente fica brava naquele momento, porque ele fez algo que a gente não gostou, porque ele falou algo que a gente não gostou, porque ele teve uma atitude que a gente não concorda. Mas naquele momento a gente esperou passar a raiva, passar tudo, para depois a gente conversar. Nós estamos sendo sábias e humildes. Nós não estamos agindo por impulso. Nós não estamos agindo no momento da raiva. Nós estamos tendo domínio próprio, um fruto do Espírito. Amém? Também mansidão, paciência, longanimidade. Amém? Continuando. No capítulo 18 de Provérbios, Provérbios é muito, muito rico. E eu acho que vale muito a pena você tirar momentos do seu dia, assim, pelo menos um momento do seu dia, para você ler Provérbios e refletir sobre Provérbios. Acho que vocês podem ver que eu gosto de Provérbios, né? O meu Provérbios aqui na Bíblia é todo escrito, acho que quase não tem mais espaço de escrever. A minha Bíblia é a Bíblia Anote, tá, gente? Eu gosto bastante. E olha que interessante. Leia e reflita, sabe? E ore em cima do que você leu. Assim como a gente faz, sabe? Nosso tema é comunicação saudável, então nós vamos orar e vamos refletir sobre o tema de comunicação saudável. Eu acredito que tudo isso que eu tô falando envolve esse assunto. Amém? E essa é a minha Bíblia Note, olha só que linda. Eu vou deixar o link dela aqui embaixo também para vocês, aliás. Se vocês quiserem o link dessa Bíblia para adquirir, escreve aqui. Se você tiver no Instagram, você vai escrever Bíblia, que eu te envio o link. E se você tiver no YouTube, eu vou deixar na descrição, tá bom? Então, Provérbios 18, 13, diz assim: quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Como ter uma comunicação saudável? Para ter uma comunicação saudável, nós precisamos ouvir a outra pessoa. Nós precisamos ouvir. Quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Mulheres, nós precisamos ouvir. Homens, nós precisamos ouvir. Cada um tem o seu momento de falar. E no seu momento de falar, o outro precisa parar e ouvir. Prestar atenção no que a outra pessoa está falando e refletir. Não, a gente não pode ouvir já pensando no argumento para combater aquilo que a outra pessoa está falando. Não, a gente precisa ouvir com o coração limpo e refletindo, nossa, será que eu posso melhorar nisso que o meu cônjuge está falando? Vamos buscar fazer isso? Vamos buscar? Provérbios 18, 20. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem. O produto dos lábios o satisfaz. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem. O produto dos lábios o satisfaz. A gente precisa tomar cuidado com o que a gente fala. Amém? Provérbios 18, 21 agora. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Eu já falei várias vezes. Toma cuidado com o que você fala, com o que você profetiza, com o que você canta, porque o que você canta você está profetizando. E assim, a gente fala, a boca fala do que está cheio o coração. Então, a boca fala do que está cheio o coração. Do que está cheio o seu coração? Do que você está se enchendo? O que você está assistindo na TV? O que você está lendo? O que você está ouvindo? O que você está pensando e sentindo? Porque o que a gente vê, o que a gente ouve e o que a gente lê, a gente pensa e a gente sente. Então, o que você está assistindo no seu celular, no seu Instagram, no seu YouTube, no seu TikTok, na internet, na sua TV? Que tipo de série você está assistindo?
Acho que às vezes a gente precisa pensar assim, será que Jesus estaria assistindo essa série do meu lado? Será que Jesus estaria vendo esse Reels do meu lado? Será que Jesus... Nós falamos sobre santidade, lembra? Fidelidade, aliás. Nós falamos sobre fidelidade no quarto dia. Será que nós estamos sendo fiéis ao Senhor? Com o que nós estamos ouvindo, vendo? Será que é o que a gente está cantando, a música que a gente está cantando, agrada ao Senhor? Nós precisamos refletir sobre isso. Nós precisamos refletir sobre isso. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, e os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. E a boca está cheia, a boca fala do que está cheio o coração. Se a boca fala do que está cheio o coração, nós precisamos refletir sobre isso. Do que estamos nos enchendo. Amém? Amém? 22. Quem encontra uma esposa, encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. Ai, maridos, olha só, Provérbios 18, 22. Quem encontra uma esposa, encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. Profetiza isso na sua esposa, profetiza isso para o seu casamento. Você, mulher, fala assim, eu sou uma esposa sábia. O meu marido recebeu uma bênção do Senhor. Ele é privilegiado por me ter. Você, marido, fala, eu sou um homem sábio. Eu tenho uma esposa excelente. Eu recebi uma bênção do Senhor. Amém? Profetiza coisas boas sobre o seu cônjuge, sobre a sua casa, sobre a sua família. Amém? Isso é muito importante. E o último que eu vou ler agora, Provérbios 19, 11. A sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória é ignorar as ofensas. Às vezes nós precisamos ignorar as ofensas. A sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória é ignorar as ofensas. Amém? Reflexão. Muitas crises conjugais vêm da falta de diálogo amoroso. Aprenda a falar e ouvir com sabedoria. Amém? Aprenda a falar e ouvir com sabedoria. Nós precisamos ter um diálogo amoroso. Fez sentido tudo isso que eu falei? Se fez sentido tudo isso que eu falei até agora, digita amém aqui ou faz um comentário. Amém? Agora é aquela oração que eu falo e você repete. Amém? Então vamos lá. Senhor, que nossas palavras no casamento sejam sempre de edificação e não de destruição. Sejam sempre de edificação e não de destruição. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém? Em nome de Jesus. Desafio. Converse com o seu cônjuge sobre algo importante, ouvindo mais do que falando. Então, aplique tudo isso que a gente conversou hoje. Aplique. Amém? Converse com o seu cônjuge sobre algo importante, ouvindo mais do que falando. Amém? Vamos orar? Vamos orar sobre tudo isso que nós falamos hoje? Feche os seus olhos, ajoelhe, a forma como você preferir orar nesse momento. Mas com reverência, Se possível for com reverência. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, juntos, papai, em oração. Senhor, nos ajuda, papai, a ter uma comunicação saudável e eficaz no nosso casamento. Uma comunicação, Senhor, que agrada ao Senhor. Senhor, dê sabedoria para a esposa, dê sabedoria para o marido, dê sabedoria para cada um de nós, conforme a tua boa, agradável e perfeita vontade, Deus. Vem, Senhor, nos conduzir, em nome de Jesus. Vem, Senhor, nos encher com o teu Espírito Santo. Nos conduza, Senhor, conforme a tua palavra, conforme a tua boa, agradável e perfeita vontade, papai, em nós e através de nós.
Que possamos, Deus, que nós mulheres possamos ser mulheres sábias que edificam o nosso lar e que os nossos maridos sejam homens sábios, homens fortes que fazem a sua vontade, papai, e cumprem o teu querer. Em nome de Jesus, nos ajuda, papai. Nos ajuda, Senhor, a sermos humildes. Nos ajuda, Senhor, a ouvir, ó Deus, o nosso cônjuge. Nos ajuda, papai, a ter uma comunicação saudável nos nossos casamentos. No meu casamento, no casamento de cada um que está fazendo, Senhor, esses 21 dias de jejum e oração pelo meu casamento, pelo nosso casamento comigo. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu te agradeço, Deus, por ouvir a nossa oração. Obrigado, Senhor. Tu és maravilhoso, papai. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Deus abençoe você, sua casa, sua família e adquira o e-book com a gravação desses dias, desses 21 dias de jejum e oração, dessas reflexões. Se esse conteúdo tá te abençoando, curte, comenta, compartilha, se inscreve no meu canal, me segue nas redes sociais e compartilha com mais pessoas, compartilha no seu grupo de mulheres, de homens, de casais, no grupo da sua igreja. Amém? Compartilha, que eu acredito que vai abençoar muitas pessoas. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Amém. Glória a Deus, viu? Amém. Deus abençoe a cada um. Em nome de Jesus.